há absolutamente nada. A revelação de que Daniel Vorcaro negociou com Flávio Bolsonaro pagamentos de 61 milhões de reais para um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro não há absolutamente nada. A revelação de que Daniel Vorcaro negociou com Flávio Bolsonaro pagamentos de 61 milhões de reais para um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro, usando uma empresa laranja, deixou toda a direita fora de órbita. Além disso, na semana passada, o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Os dois episódios machucam a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto, reforçam o rótulo Bolsomaster que o PT criou para martelar durante a campanha e dão um respiro aos ministros do STF atingidos pelo escândalo. Mas isso tudo não garante que Lula terá sossego daqui para frente. Segundo o jornal O Globo, um experiente observador de Brasília disse que Vorcaro comprou todo mundo que estava à venda e que tinha irmãos e amigos de vida em todo o espectro ideológico e em todos os níveis hierárquicos que importam nos três poderes. E sobre o áudio vazado de Flávio, pelo menos 3 ministros do STF avaliam que inicialmente o episódio terá mais impacto político. Esses magistrados, contudo, não descartam as implicações criminais. Para um ministro do Supremo com bom trânsito no meio político, o material das conversas de Flávio e Vorcaro, divulgado até agora, indica que não haveria crime apenas no pedido de financiamento ao filme, mas que o material provocará estrago político para Flávio. Veja bem, não há, nessa troca de mensagens, indício criminal. Há sim um estrago político inegável, porque Vorcaro ele ficou radioativo. Agora, o que eu tenho visto muito de ontem para hoje é esse bando de deputado estadual e vereador sem o que fazer no Brasil inteiro, que ficam publicando nas redes: publiquei no PGR uma denúncia contra o Flávio Bolsonaro pedindo a prisão dele. Eu acho que esse tipo de política que foi inaugurado no Brasil por uma molecada sem noção, que na falta de ter o que fazer, na falta de um trabalho, na falta de cinta, na falta de boleto, e querendo chegar ao noticiário de qualquer forma, começa a judicializar a crítica, entupindo nosso judiciário, que já é entupido e que responde porcamente às reais demandas da população. Esse estilo de fazer política que é muito daninho ao erário brasileiro e, é claro, a resolução dos problemas, se repetiu, é claro, nesse caso. Eu vi vereadorzinho e deputadozinho de esquerda, da direita limpinha, vindo assim: protocolei representação contra o Flávio Bolsonaro da PG. Eu acho que todo mundo dessa molecada devia responder por um belo crime de denunciação caluniosa. Primeiro, que eu só vou fazer um retrospecto aqui. Não há crime em pedir financiamento. Não há crime em receber doação. Ah, mas o valor era muito, dava para fazer 2 vezes o agente secreto e o Ainda Estou Aqui junto. Dava. É estranho que um filme custe, né, sem um elenco de Anna Hathaway, Brad Pitt, Meryl Streep. É difícil que um filme custe, de fato, 24 milhões de dólares. É difícil de engolir. Mas não é crime. Não é crime gastar mal. Não é crime pagar mal. Não é crime pedir dinheiro para fazer um filme. Para ser crime precisaria ter uma contrapartida, como teve no caso do Ciro Nogueira.
ao Ciro Nogueira, que averigou se ele ter recebido uma mesada de 300 a 500 mil, e o triplex que apareceu, ou triplex, não sei qual é a pronúncia correta, mas é a porra de um triplex que apareceu logo na sequência, e a emenda master que ele apresentou para aumentar o rombo no fundo garantidor de crédito, o que causaria um impacto positivo ao Banco Master, que já se sabia internamente que viria a ferir o fundo garantidor de crédito. Não houve contrapartida, como houve, por exemplo, no caso do filme Lula, o filho do Brasil, que foi lançado no ano de 2009 e foi financiado por 18 empreiteiras, por 18 empresas. E algumas dessas empresas, boa parte delas, eram as empreiteiras que foram expostas na Operação Lava Jato e que, independentemente de terem feito acordos de leniência, reconhecido condutas ilícitas, independentemente disso, mesmo que não tivessem cometido nada de criminoso, mesmo que não tivessem sido condenadas e descondenadas, mesmo que seus executivos não tivessem sido condenados e descondenados, só o fato dessas empresas terem bancado um filme, não é nem uma biografia, mas sim uma agiografia. Eles contam a história de um santo. Isso é agiografia. E, ao mesmo tempo em que bancaram esse filme, receberam contratos milionários, bilionários do governo federal, isso já é uma contrapartida que acende o sinal do criminoso. No caso do Flávio Bolsonaro, ele não foi relator da emenda master, não atuou para votarem a emenda master, não fez pressão no Banco Central para aprovarem compra do BRB, como o Alexandre de Moraes fez, e como está provado que ele fez, só não está mais provado porque o Galípolo colocou sigilo nas conversas do Banco Central. O pai dele já não era mais presidente, era um pária na política nacional, uma pessoa marcada com a lepra dada pelo STF. Então, portanto, não haveria nenhuma vantagem em financiar um filme sobre o Bolsonaro. Não há crime nenhum pedir patrocínio, não há crime nenhum em receber doação. Mesmo que fosse pedir dinheiro, sem contrapartida nenhuma, não há crime. Ah, ele estava mendigando 24 milhões de dólares, qual é o problema? Existe um limite para mendicância? Não. Ah, mas o valor é estranho. E daí? O grande problema é, nesse caso, do meu ponto de vista, a falha de comunicação que começou com o Mário Frias. Em primeiro lugar, é claro, foi a desonestidade espontânea do Flávio Bolsonaro. E isso vale também mostrar. Quando o áudio foi publicado, o conteúdo dessa conversa, ele foi questionado por jornalistas lá em Brasília. É verdade que o Daniel Vorcaro financiou o filme Dark Horse sobre o seu pai, Jair Bolsonaro? Primeiro ele deu uma gargalhada muito forte. De onde você tirou isso aí? E depois, que ele viu que tudo estava consumado, ele voltou atrás e reconheceu a veracidade do conteúdo publicado. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema foi, quando ele reconheceu a veracidade do conteúdo publicado naquele vídeo caseiro que ele fez e que nós exibimos aqui ontem, ele diz que o Daniel Vorcaro tinha assinado um contrato e que em determinado momento ele parou de pagar as parcelas no plural e que é por isso que ele foi cobrá-lo. Tudo bem, não há problema nenhum aí. O problema é que depois veio o Mário Frias, que é deputado federal por São Paulo e também produtor executivo do filme, que já estava numa situação desconfortável porque a dona da produtora, a Golpe Entretenimentos, Go Up, G-O-U-P, Golpe,
né, um nome desgraçadamente desgraçado para esse momento, já tinha dado um balão na Prefeitura de São Paulo de 118 milhões de reais. Aí ele vem e diz que nem o Vorcaro nem o Banco Master tinham aportado um centavo sequer no projeto do filme do Jair Bolsonaro. E ele ainda abusou da inteligência do brasileiro ao dizer o seguinte, ao trazer elogios em boca própria, que para mim é vitupério. Se eu, quando fui secretário nacional de cultura e geri bilhões da Lei Rouanet, nunca roubei, por que eu roubaria 2 milhões que foram declarados na Receita Federal de uma das empresas do Vorcaro, como diz a imprensa, para a produção do filme? Ora, ninguém tinha acusado ele de absolutamente nada. Ele se adiantou na acusação e na defesa de uma acusação que não tinha sido feita. Aí ele veio alegar honestidade dizendo que se ele não enriqueceu gerindo bilhões da Lei Rouanet... Opa, espera aí. Não existem bilhões a serem geridos da Lei Rouanet. A Lei Rouanet trata de renúncia fiscal. Então, não existem bilhões no caixa da Secretaria de Cultura. À época, não havia mais Ministério da Cultura, o Temer havia feito a reforma ministerial, e depois, ao final, no lugar do Ministério da Cultura, criou uma Secretaria de Cultura, o que foi mantido na estrutura do governo Jair Bolsonaro, e, certa feita, Mário Frias passou a ser o secretário nacional de Cultura. Então, ele não tinha bilhões em caixa. A Lei Rouanet, ela entrega ao Ministério da Cultura o poder de autorizar ou não autorizar um projeto que vai, o projeto e não o Ministério da Cultura e não a Secretaria de Cultura, à época do Bolsonaro, fazer a arrecadação de dinheiro via renúncia fiscal. Portanto, não dava para ele se enriquecer com renúncia fiscal, porque não dá para meter a mão num dinheiro que não está disponível à Secretaria. Então, eu não aceito que desafiem a minha inteligência. E também não aceito que não se diga que não se recebeu um centavo de Daniel Vorcaro de Master. Porque se ele é o produtor executivo, e se ele tem uma relação próxima com a família Bolsonaro, e vamos combinar que 10 milhões e 600 mil dólares não é dinheiro de pinga para ninguém. 10 milhões e 600 mil dólares é dinheiro para um carvalho. Opa! Ninguém esquece quem doou 10,6 milhões de dólares. E também ficar jogando coisas. Ah, temos um diretor top de linha, temos um ator, o Jim Caviezel, top de linha. Ok, mas me fala o cachê deles. E ninguém falou em números. Esse foi o grande problema. Não jogar transparente com as pessoas. E essa informação desencontrada, e quando a informação é desencontrada, é óbvio que você abre margem para todo tipo de críticas e você fica exposto a essas críticas. Se o Jair Bolsonaro, num dos primeiros pronunciamentos que fez como presidente, citou o Evangelho de São João, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sem jogar com a verdade, você vai estar preso ao fato desabonador desses áudios. E retomo aqui, depois de fazer essa recordação da pauta de ontem. Por falar em estrago político, o pai de Vorcaro, preso hoje pela Polícia Federal, vale lembrar que o Zema ontem fez críticas ao Eduardo Bolsonaro, críticas pouco delicadas, críticas até bestas do ponto de vista do xadrez eleitoral, porque ele afastou de si permanentemente uma parcela do eleitorado que eventualmente poderia votar nele. Mas, já que nós falamos da pauta passada do pai do Vorcaro, o pai do Vorcaro fez em 2022 uma doação no valor de R$1 milhão para o Diretório Estadual de Minas Gerais do Partido Novo, sigla de Romeu Zema, que agora é pré-candidato à presidência e em 2022 foi candidato à reeleição ao governo de Minas Gerais. Tá?
E o Zema, que disse ontem, repito, que os áudios enviados por Flávio Alvorcaro seriam, aspas, um tapa na cara do Brasil. Bom, a doação aparece na prestação de contas anual da sigla e está disponível no site do TSE. E vamos ser honestos também, todo mundo do Banco Master doou para todo tipo de campanha, inclusive do Jair Bolsonaro, inclusive do Tarcísio de Freitas. Horas depois de negar o patrocínio de Daniel Alvorcaro, o marqueteiro Elcinho Mouco voltou atrás, Elcinho Mouco, que trabalha com o Michel Temer, voltou atrás e admitiu que um fundo ligado à família Alvorcaro investiu sim no filme sobre a história do ex-presidente Michel Temer. Produtor executivo da obra, Elcinho afirma